Vasco da Gama. Fala, família vascaína, aqui é Erasmo Romão comandando mais um Vasco 10 nesta segunda-feira. Depois do final de semana, depois de um sábado complicado, onde o Vasco da Gama entrou em campo diante do Corinthians lá na Arena Neoquímica e fez de vergonha, né? O Quimicão ficou por conta do Vasco da Gama. Você vai conferir esses detalhes comigo, com meu amigo Gilson Santos, que vai dar uma análise desse jogo. Vamos bater um papo sobre essa partida, sobre mais um jogo fraco do Vasco, mais um jogo complicado. O torcedor vascaíno não tem paz, cara, não tem paz com essa equipe que não consegue, essa equipe do Carille não consegue render o que se espera, o mínimo que se espera de um time do Vasco da Gama. Corinthians e Vasco, os números ficaram o seguinte: o Corinthians jogou tranquilão, 60% de posse de bola contra 40% do Vasco. Foram 8 faltas dos corintianos contra 14 do Vasco. 23 finalizações corintianas e, pasmem, apenas 8 do Vasco. Foi um vareio, 23-8. Bolas no gol foram 8 chutes dos corintianos contra apenas 2 do Vasco da Gama. Então o time do Corinthians foi absoluto, jogou com tranquilidade, porque se apertasse seria, o estrago seria pior. O Daronco, eu brincando com os amigos, foi o craque do jogo, porque anulou 2 gols que em outras situações ele daria, contra o Vasco, daria tranquilamente, ignoraria a vaga, ele daria aquele gol. Então o Daronco ajudou a diretoria a ficar em dúvida se manda o Carille embora ou não, porque se voltasse de São Paulo com 5, o Carille já poderia ficar por lá mesmo, Mas desse jogo, eu quero chamar Gilson Santos, nosso parceiro, que acompanhou essa partida e traz vai trazer alguns dados para a gente pensar no que o Vasco pode mudar, que o Vasco pode melhorar. Gilson Santos com a gente aqui no Vasco 10. Não foi dessa vez que o Vasco quebrou o jejum de 18 anos sem vencer a equipe do Corinthians em São Paulo. Atuando com apenas 3 titulares, o goleiro Léo Jardim, o zagueiro João Vitor e o lateral esquerdo Lucas Piton, o Vasco foi goleado por 3-0 na Arena Neoquímica pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Apresentando desentrosamento e falhas bizonhas no setor defensivo, a estratégia de Fábio Carille em poupar 8 titulares transformou o time vascaíno em presa fácil para os donos da casa. O Vasco parecia não acreditar na possibilidade de vencer em Itaquera e ganhar pela primeira vez na Arena Neoquímica. Desorganizado em campo e com pouca competitividade, o Vasco cedia muitos espaços e deixava o sistema defensivo exposto. E sem muito esforço, aos 11 minutos, Yuri Alberto recebe passe de peito de Memphis Depay e abre o placar para o Corinthians. Aos 26 minutos, Memphis Depay aproveita a falha do zagueiro João Vitor e faz Corinthians 2-0. Na segunda etapa, Carille volta com a mesma equipe e não faz nenhuma alteração. Mudou apenas aos 15 minutos, colocando Ferretti e Hugo Moura na equipe, mas nada mudou. O dia parecia não ser mesmo de João Vitor, e já nos acréscimos, após grande defesa de Léo Jardim, o zagueiro vascaíno marca contra e dá números finais à partida. Final, Corinthians 3, Vasco 0. O Vasco poderia ter saído da Neoquímica com uma goleada ainda maior, 5-0, mas o VAR anulou 2 gols de forma bem discutíveis a favor do Vasco da Gama. A pressão da torcida cruzmaltina é muito grande pela saída de Fábio Carille, e um resultado negativo na partida de terça-feira pela Sul-Americana contra o Puerto Cabello pode antecipar a saída de Carille do comando vascaíno.
Gilson Santos, para Vasco 10. O Vasco é para quem acredita. Gente, João Vitor, JV, um zagueiro aí de 40 milhões, ganha aí por volta dos seus 800 mil, não sei bem ao certo, mas é um salário altíssimo. Zagueiro desse não pode vestir a camisa do Vasco, muito fraco, fraquíssimo, não sei o que acho que ele ficou encantado com a torcida do Corinthians, lembrou o seu início ali, não sei que o Memphis Depay brincou em cima dele, né? Atropelou, não tomou conhecimento e jogou muito mal. É claro que a nossa zaga, o Lucas Freitas também não teve uma boa atuação, mas por conta, faltou proteção, né? O Cocão, que jogou a partida ali muito mal, perdido, perdido nessa confusão do Vasco. O que o Vasco acontece? O Vasco é um time que joga espaçado, né? E aí a equipe começou a pressionar o Corinthians lá em cima. Até me surpreendeu a marcação do Vasco. Mas só que metade vai e metade fica. Aí fica um vão tremendo ali no meio de campo. Os corintianos deitaram e rolaram, né? Transição rápida e a bola estourando em cima da nossa zaga. O lateral, o Piton, já é fraco. O Piton e o Puma já são fracos na defesa. E imagina o desespero. O desespero dos dois zagueiros e do mais Cocão na cabeça de área. Que, olha... 3 foi pouco, parceiro. 3 foi muito pouco. E o Carille? Cara, eu posso falar do Carille? Eu tenho que perguntar para você. Será que o Carille consegue tirar algo mais dessa equipe? Melhorar essa equipe? Desde janeiro que ele está aqui, nós estamos em abril. Depois de 21 dias ele fez a pré-temporada, depois de mais 21 dias, depois do Carioca, e o time está nessa. O que você acha? Deixa seu comentário aqui, né? O que você acha que tem que mudar? A gente vai falar sobre mudança de treinador, quais os nomes, pode botar aqui, tá legal, galera? Importante pra gente é sua inscrição, deixa sua inscrição no nosso canal, no Vasco 10, aquele like, né, comentário, essas respostas aí que você tem, quais os treinadores, né, compartilhe o link, né, das nossas transmissões, lives, dos nossos vídeos para os amigos, para que a gente possa construir um canal forte e trazer sempre uma opinião justa, informações do nosso Clube do Coração Vasco da Gama. Eu fico por aqui, um grande abraço, galera! Vasco 10. Você torce por aqui. Vasco da Gama.